Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural produzido pela Escola Superior de Educação de Coimbra para a RTP2. Hoje apresentamos uma edição especial, dedicada à 9ª edição da SOPCOM, o Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Comunicação, que foi este ano co-organizado pela Escola Superior de Educação e pela Universidade de Coimbra. Durante 4 dias, o Congresso da SOPCOM debateu a comunicação e as transformações sociais. Como é que a sociedade reage a esta relação entre a comunicação e transformações sociais? Uma das formas de reagir é exatamente através da realização de congressos como este, procuram estudar a forma como estes dois conceitos se articulam. Nós observamos, digamos, duas perspectivas. Uma delas é ver as transformações sociais, que hoje estão à nossa vista, como efeito da própria comunicação. E de uma comunicação muito especial, que é a comunicação mediática. A comunicação que é feita através de meios de comunicação que são cada vez mais potentes, cada vez mais globalizados e cada vez mais instantâneos. Portanto, a comunicação está no centro, de facto, das nossas preocupações. As instituições, nomeadamente nós que fazemos formação de futuros profissionais, as instituições de investigação, se não pensarem a sua atualidade, como é que podem preparar, no fundo, o futuro? Estes encontros são ocasiões para refletirmos com múltiplos olhares sobre os desafios que se colocam a um campo específico ou a campos específicos e a oportunidade para construir soluções e respostas em conjunto. Há 20 anos, na região centro, nomeadamente em Coimbra, que se estão a desenvolver 2 projetos de formação e de investigação em torno do Instituto Politécnico e da Universidade de Coimbra. Portanto, existe aqui um lastro de trabalho e de massa crítica que se tem vindo a realizar nos últimos anos e que era um momento de fazer com que essa massa crítica aparecesse e, sobretudo, também desse o seu contributo para as ciências da comunicação a nível nacional. Um dos primeiros trabalhos do 9º Congresso SOPCOM, em Coimbra, foi o debate sobre os contributos para a mudança do paradigma comunicacional. Eugénia Ciapera, investigadora grega da Universidade de Dublin, destacou o papel do jornalismo radical e a sua capacidade de criar um novo paradigma para o jornalismo e para a sociedade. I think especially like a few years ago, in the days of the early internet, if you want, there was so much like optimism. I think like Evgeny Morozov, I don't know if you know his work, he speaks of this kind of like idea of technological solutionism. And I think most of the thinking around new media at the time was very much of this sort, that, you know, the magical machines are going to come and save the world. So from this point of view, I think that we need to temper this, we need to question this, we need to find out how these technologies are embedded in everyday contexts. So I wouldn't call it necessarily a pessimistic perspective. And in terms of like a historical perspective, I don't know what to say. I think a lot of previous generations have very different and very difficult issues to deal with. Perhaps now maybe we're at the receiving end of a lot of very important problems. I would say I would certainly identify the environment as a very important problem. This changes everything, and it does change everything. So maybe there, yes, I would recognize a note of pessimism, but again, I would say that this pessimism is basically like a call to action. That's the way I would like to see it. It's very difficult
to claim that mainstream media do not have power, but it's also very difficult to claim that people do not have power at the same time. And I come up from a generation of people who think about the media in terms of what we used to call the active audience. But I think that the situation is very complex, especially because of the dominance of the plane of the visible, if you want, by the media. So I think that the role of mainstream media is very, very important in not determining, but in setting the parameters within which people tend to think. At the same time, I also think that there is a lot of creativity, a lot of disputes, a lot of discretion, if you want, by civic publics who read media critically and respond to what the mainstream media are about. I think that we're also witnessing a shift in the role of the mainstream media. I think more and more we can see that there is a disconnect between mainstream media and between people's experiences. I think that we see this very clearly in a lot of contexts where you see there is a crisis. So the experience, the lived experience, the everyday life of people is very different to what the media portray. So then this creates an opening for people to start thinking critically about the role of mainstream media. Esta nona edição do Congresso SOPCOM debateu também as plataformas digitais e modos de comunicação, onde Mark Duz, da Universidade de Amsterdão, abordou a estratégia atual das indústrias e profissionais na resposta aos acontecimentos mediáticos. Numa longa entrevista, que podem ver integralmente nos nossos canais online, Mark Duz faz uma reflexão sobre o que somos através dos média e quais as fronteiras entre o homem e a tecnologia. Well, who I am is what media are, or what media helps me become, is basically a warning or a reminder that the media we use to express ourselves, to learn about the world, are not cold, neutral technologies that only become warm and personal because of the way we use them, but that these are technologies that have their own personality. Most often these days when people use media, they are in fact making media, because most of our media time gets spent online and most of our time online gets spent in social media. I think what makes me optimistic and happy about this situation of a world and a society that lives in media is that I hope it makes us more aware than we perhaps already are, that we're all connected, not just through the internet, but that the connection through the internet makes us aware that we're also connected in all kinds of other ways. And if you refuse to understand and appreciate and think about the role of technology in your life, it will end up running your life, and therefore you will lose yourselves to technology. But technology doesn't make us lose ourselves in it, right? I mean, we have agency, we have power, we have ways of using technology in all kinds of ways that still give us responsibility and opportunity. So to make out technology as either fantastic or awful is ignoring the fact that we are technological beings. And I think that should be the first step to then deciding afterwards. And that to me is the most important question is not what is technology doing to us? The most important question is what do we want from the world that we live in and from the society that we've made and from the relationships that sustain us? And if we have the answer to that, how are we going to take responsibility for that desire and use technology to get there? The future for students who want to go into journalism, I think, is to stop thinking about journalism in terms of media companies and organizations. So to stop thinking about Publico or the New York Times or the BBC, but to start thinking more fundamentally about what is the role and function of journalism in society, and how am I personally going to take responsibility for that function? What can I do to make journalism? And that can be, you can try to get a job at Publico, and then that's wonderful if that works. 99% of the time that won't work.
Or you can start your own company and do a startup, or you can make a team of journalists in different European countries, apply for funds and grants and to produce your own investigative pieces. But there's so many opportunities. None of them are necessarily inside the traditional way of how journalism has operated in the past. And so I think that's the way of thinking about the future, is not so much looking at, oh, once I get into the system of journalism, I'm going to be a journalist. No, it's like, how can I be a journalist for myself? What is my added value? What is my definition of being an autonomous, independent worker? What is truth for me? Not for the newspaper or the news organization, but for me. Like, how am I going to take responsibility? And then the next thing, I think, and this is more practical advice, is to never ever do it alone. Joep Cornelissen, investigador holandês que se tem dedicado ao estudo da comunicação empresarial, também participou no 9º Congresso da SOPCOM, em Coimbra. Aqui, abordou alterações da comunicação corporativa e apresentou novas teorias para o estudo da comunicação. How do you define a skillful communicator nowadays? It's a very good question. It's at one level it's quite hard to say that this is it and this isn't. I suppose for starters, if you want to be a skillful communicator, you really need to know what your message is. So you need to have done whatever topic it is that you're going to talk about. You need to really know the ins and outs of that. So in a way, if you haven't done your homework, then whatever skills you might have to bring it across, it's gonna fall flat. So that's really the first key point, I think, because from that comes conviction, comes awareness, persuasiveness, because you really know what you're talking about. So that's the content side. I think on the delivery side, in terms of real skills that make a skillful communicator, is being really aware of how you can use particular devices as part of your speech, particular tactics, rhetorical tactics, you might say. So things like framing, storytelling, using anecdotes or using lists. So as I'm doing now, 1, 2, 3, to really get your audience zoomed in terms of a particular set of messages that you want to convey. So use those techniques and also use your entire body as you're communicating. So one of the also most interesting learning points for myself was to see that the skill of communicating often lies on using your entire body. So using your gestures, using your facial expressions, as opposed to being very still. Next, you will do your presentation about corporate communication. What message would you like these communication students to get from? It's a very exciting community to be moving into because it's, we talked about digital media. That's a very interesting development that is sort of rewriting the field. There's also interesting new developments where you might say the fields of PR and marketing, particularly on the corporate side, are really converging. So there's something new emerging in that convergence between these fields that is, as we speak, is morphing into something. So I think it's a very exciting time to be moving into this field. There's a lot of development, a lot of new challenges. So you'll definitely never sit still. There will always be a challenge on your hands. Just be very positive and passionate and enjoy working in that particular profession. O 9º Congresso SOPCOM decorreu em Coimbra e foi dedicado ao tema da comunicação e transformações sociais. O Congresso antecipou um dia de trabalhos, designado por pré-congresso, que debateu a representação do género nos média e no espaço público. Destacamos a intervenção de Maria João Silveirinha, coordenadora de um projeto de investigação nesta área. O projeto nasceu há cerca de 3 anos e os objetivos foram enunciados hoje. Tratava-se de perceber a questão do género dentro das salas de redação, como é que homens e mulheres
viviam, experienciavam e construíam a sua ideia do que é ser homem, do que é ser mulher, e até que ponto isso tem reflexos no seu trabalho, porque há muitas investigações que nos dizem que há uma grande desigualdade no tratamento informativo de mulheres e homens. As mulheres aparecem muito pouco, são muito pouco protagonistas. Quando aparecem sempre, ou são vox populi, ou são, não são certamente nos lugares de autoridade do discurso. E nós queríamos saber, mas porquê que isto acontece, não é? E, portanto, achámos que a forma de tentar perceber isso era ouvir homens e mulheres e tentar perceber como é que eles formulam. Será que a questão de género é importante, não é? Ou, como acabou por maioritariamente se verificar, está muito naturalizado, a diferença de género está muito naturalizada, por um lado, e por outro não é tida como qualquer preocupação. Muitas vezes ouvimos da parte de jornalistas dizer, bom, não há vozes femininas nos domínios da política e economia porque elas não existem em sociedade. Ok, isso é verdade, não é? Mas aqui, quer o jornalista, quer a jornalista, estão a assumir uma posição muito naturalizada, como se o jornalismo fosse apenas um reflexo da realidade, e não é apenas um reflexo. Se calhar há economistas que vale a pena ouvir e que nunca são ouvidas, mulheres, não é? O mesmo na política, ok, não estão no Parlamento, mas se calhar estão noutros lugares. Não é? E, portanto, vamos à procura só porque elas são mulheres? Não, vamos à procura porque elas têm alguma coisa a dizer, tal como os homens têm a dizer. Nunca ninguém se interroga porque é que ouvimos os homens, não é? Mas interrogam-se porque é que temos que ouvir as mulheres. E é esta naturalização da diferença, esta naturalização da desigualdade, que é muito difícil de mudar, mas que será certamente possível mudar. Ainda neste programa, dedicado ao 9º Congresso da SOPCOM, Estrela Serrano apresenta a síntese de um painel dedicado aos rumos da investigação, com representantes de várias associações. Nós tínhamos representantes de 2 associações de investigação de Espanha, uma do Brasil e uma outra internacional europeia, não é? E isso marca, de certa maneira, também diferentes preocupações, mas havia um ponto que era muito comum, pelo menos às 2 espanholas e à brasileira, que era o corte drástico do financiamento da investigação. E houve uma pergunta que, de certa maneira, fez a síntese daquilo que são grandes preocupações, que foi feita pela professora, que é a presidente da Intercom, que é a mais antiga e a maior das associações que estavam aqui. O que é, afinal, a comunicação? Quando nós falamos neste grande conceito, o que é que queremos dizer com isso? E também o que é que nós andamos a investigar? E depois a questão que eu própria coloquei, como é que nós e as nossas investigações chegam, no fundo, aos cidadãos? Para que os cidadãos e os poderes públicos, que eles representam, no fundo, também sintam que vale a pena financiar a investigação. E, portanto, tem de haver movimentos de ambos os lados. A nossa investigação ir ao encontro das necessidades das sociedades onde nós estamos inseridos e as sociedades também prestarem atenção àquilo que é o interesse e a capacidade e a mais-valia do saber científico e poderem elas próprias interessar-se pelo financiamento e pelo apoio à própria investigação científica na área da comunicação, que é hoje chave nestas sociedades, não é? Um conceito pós-moderno, como foi aqui dito. Este 9º Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Comunicação permitiu a discussão de temas variados dentro da comunicação e transformações sociais. Paralelamente ao programa principal, várias sessões tiveram lugar na Escola Superior de Educação e na Universidade de Coimbra. A minha intervenção neste congresso da SOPCOM parte de um livro que eu publiquei há pouco tempo, que procurou explorar os constrangimentos que atualmente afetam os jornalistas. E o maior constrangimento atualmente é o constrangimento económico. Eu falei com 100 jornalistas, perguntar-lhes exatamente isto, que constrangimentos sentem no seu trabalho, e quase metade dos inquiridos respondeu que é o peso da economia
a falta de dinheiro, é o medo de perder um emprego, é o trabalhar mais com menos recursos, é de facto este grande constrangimento económico que se tornou hoje o grande paradigma da profissão e o grande medo, o grande lápis azul do jornalista. A minha comunicação é sobre práticas e questões técnicas, ou seja, práticas sociais na internet a partir das redes sociais e não só, e consumos, e depois qual é o relacionamento com as capacidades técnicas. Chegámos essencialmente à ideia de que há uma relação direta entre as práticas sociais e as práticas online dos jovens portugueses e as suas competências técnicas e as suas capacidades técnicas, e ao mesmo tempo percebemos também que existe uma sociabilidade em rede que parte muito da lógica da partilha, da lógica da produção de conteúdo em grupo. Curiosamente, percebemos que as práticas, ao contrário do que inicialmente prevíamos, são essencialmente práticas de acesso e de comunicação e menos práticas de compreensão ou de criação de conteúdo específico. Percebemos também que em relação às redes sociais, a maior parte dos jovens inquiridos revela que tem apenas um perfil, e que obviamente o Facebook é a rede com maior expressão, mas há outras redes. E um outro ponto muito importante é que cerca de 90% dos jovens assumem que utilizam diariamente a internet, quase 10%, maioritariamente inquiridos do sexo masculino, revelam que estão mais do que 8 horas consecutivas online. O que trouxe aqui foi uma análise das leis e da regulamentação que tem sido adotada para este setor das rádios locais em Portugal. E, portanto, procurei fazer um percurso desde os tempos em que as rádios eram ainda piratas e, portanto, emitiam sem licença, até aos dias de hoje, e relacionando esta regulamentação, estas políticas públicas, com aquilo que eu considero, eu e vários autores, várias pessoas consideram que é a verdadeira missão e os verdadeiros objetivos das rádios locais, que é a promoção do que é local, da informação local, de uma proximidade com a comunidade. E eu procurei aqui demonstrar que tem havido um afastamento de facto desse local, tem havido um afastamento desses objetivos iniciais. Muitas rádios fecham ou cedem a sua programação, o seu espaço a rádios de maior dimensão, a grupos económicos que não têm mal nenhum por princípio, até ajudam à sobrevivência de muitas dessas rádios. No entanto, acabam por transformar essas mesmas rádios que deveriam ser locais em meros transmissores de música e pouco mais. Creio que fui a todos os SOPCONs existentes até hoje e provavelmente colocaria este num daqueles que tem tido até agora, já estamos no segundo dia, um nível de profissionalismo e de recepção mais elevado. Sobre o ponto de vista dos temas, acho que nota-se alguma inversão de tendências que é muito interessante. Eu acho que as ciências da comunicação estão a passar uma fase interessante de efervescência e de interrogação e de alguma perplexidade sobre realidades que se estão a transformar, até sob o ponto de vista comunicativo e sob o ponto de vista tecnológico. Acho que os congressistas e também a organização está a corresponder a esses desafios e, portanto, sobre o ponto de vista dos temas, acho que se nota que a SOPCON atingiu aqui, o Congresso SOPCON atingiu aqui, não digo ainda toda a maturidade necessária, mas uma boa parte da maturidade necessária para enfrentar as mudanças comunicacionais que estão a acontecer. Obrigada por terem acompanhado a ESEC TV numa edição especial sobre o 9º Congresso SOPCON, o Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Comunicação. A próxima edição será novamente dedicada a este congresso, que podem também acompanhar online através dos nossos canais.